Nova videoaula do Vamos Ver Geração Digital, iniciativa de mídia, educação e novas tecnologias do Grupo Rede. Hoje um conteúdo e uma temática muito especial em comemoração ao Dia do Jornalista, que ocorre em 7 de abril. A gente vai falar um pouco mais sobre a profissão, sobre o jornalismo, contextualizando tudo o que envolve essa profissão que tem tanta excelência, né, e que leva a comunicação até vocês, como vocês também habituados pelo Portal Rede, pelo Jornal da Manhã. E hoje uma videoaula um pouco mais longa, com entrevistas com a nossa equipe, mas um especial aí para vocês entenderem um pouco mais sobre a nossa profissão, muito legal. Como vocês estão bem habituados, primeiramente a gente vai passar as conceituações, né? A primeira sobre o jornalista, pessoa que trabalha ou escreve em órgão da imprensa periódica, né? Jornal, entre outros, a gente vai falar sobre os outros meios de comunicação e na sequência a gente tem o jornalismo, né? A definição do profissão de jornalista, conjunto dos jornais ou dos jornalistas, imprensa periódica. Então, algumas definições aí bem breves, mas muito importantes para que vocês possam entender um pouco mais sobre como é que funciona aí a questão dos jornalistas, o que eles fazem, enfim, tem bastante conteúdo bem legal. Aqui agora a gente está passando um pouco mais sobre a nossa redação, né? Enquanto eu vou contextualizando como é que funciona a questão do jornalismo, né? Trazer aqui uma definição breve para vocês do site Quero Bolsa, né? O jornalista é o profissional responsável pela apuração, investigação e apresentação de informações de interesse público em forma de notícias, reportagens, artigos ou entrevistas. Então, essa aí é basicamente um breve resumo do que é, assim como vocês podem estar olhando aí, né, as mais variadas formas, com os jornalistas, estagiários, o diagramador, que a gente já vai passar na tela, e falar que você pode trabalhar com vários meios quando você é um jornalista, seja o repórter das mídias digitais ou impressa, como um Jornal da Manhã, o Portal A Rede, trabalhar com revistas, rádio, televisão, assessoria de imprensa, você também pode trabalhar como câmera, fotojornalismo, enfim, é uma infinidade de opções nesse contexto. E agora, para falar um pouco mais sobre a dinâmica de cada função aqui dentro do Jornal da Manhã, do Portal A Rede, a gente vai passar uma série de entrevistas que eu fiz aqui com os meus colegas da redação, né? Primeiro, o editor-chefe, Mário Martins. A minha pergunta para ele foi justamente aí sobre como que é a sua função, né? E o que é o jornalismo. Então, ele intercalou essas duas respostas, trazendo aí dicas preciosas e também para que vocês entendam como que é coordenado a questão do jornalismo em sala de aula. O jornalista tem uma função muito importante, Diego, não é? O jornalista, geralmente ele se coloca em situações de conflitos para resolver problemas de uma sociedade. E dependendo do comportamento dele, dos apontamentos realizados por ele, ele traz muitos benefícios a uma sociedade. Então, o jornalista ele tem, entre outras funções, né, fazer esse tipo de serviço. E é claro, né, quando se fala em fazer esse tipo de serviço, ele tem que estar envolvido na comunidade onde está inserido para fazer com que essa comunidade ela tenha ganhos, né, ela tenha progressos, e isso pautado no serviço de um jornalista. Na questão do editor-chefe aqui do Portal Rede Jornal da Manhã, a minha principal função aqui é coordenar todo o trabalho de uma redação, ver quais são os principais assuntos da cidade, do Paraná, da região também principalmente, e fazer com que esses assuntos sejam realizados, sejam feitos e levados à comunidade de uma forma muito serena, coesa, né, de forma transparente. Então, eu faço toda a gestão de conteúdos, e essa gestão de conteúdos produzido por cada jornalista, eu verifico a importância de cada um deles para que eles possam ir para o nosso portal e também para o jornal. Então aí, Mário Martins, né, trazendo para a gente um importante conteúdo sobre como é essa relação aí da comunicação com a sociedade, também as suas funções como editor-chefe, né, que basicamente traz aí, junto com os jornalistas, a organização propriamente dita e também como a função do jornalista, a importância. Agora, a minha conversa foi com o nosso editor de economia, que aqui no Jornal da Manhã se chama Dinheiro, Fernando Rogala, ele que está aí há mais uma década, e as minhas duas perguntas para ele foram em relação a como funciona, né, essa editoria de economia, os dados, estatísticas,
números que ele trabalha e também como é trabalhar com um jornal impresso, né? Uma das mídias mais antigas que existem, anterior ao rádio, à televisão, né? Então a gente tem bastante conteúdo e o Fernando traz um aparato bem especial para a gente entender um pouco mais esses dois tópicos. Então, o que eu faço aqui, na verdade, a página de economia trata todos os temas relacionados a investimentos na região dos Campos Gerais. Eu faço, já estou aqui, né, como o Diego já comentou, já há cerca de 10 anos aqui no Portal Rede, fazendo especialmente a página de economia, que no impresso se chama dinheiro. Então, são investimentos de indústrias, investimentos de comércio, setor de serviços, faço pautas relacionadas a exportações, pautas relacionadas também a vendas, comércio, movimentação econômica, de forma geral aqui da cidade de Ponta Grossa e todos os municípios, né, que abrangem a região dos Campos Gerais. São cerca de 30 municípios, então sempre fazemos pautas voltadas a todos esses municípios, né, mostrando esse crescimento econômico. A região cresceu muito nesses últimos 10 anos, então eu acompanhei todo esse crescimento, novos investimentos, indústrias, inaugurações de indústrias, enfim, são várias pautas relacionadas a toda essa parte que movimenta a economia dos Campos Gerais, que cresce acima da média do Paraná e também brasileira, né? E trabalhar com o jornal impresso é um pouco diferente do que trabalhar justamente com a parte só do site, né? No fim de semana nós viemos aqui para fazer mais o site, né? As pautas relacionadas ao site são pautas mais curtas, pautas mais rápidas do leitor, né? Já o impresso, né, que nós trabalhamos ali no dia a dia, de segunda a sexta, né, que produzimos 5 edições por semana, já são matérias mais densas. Elas são pautas que dependem de mais tempo de entrevista, de mais tempo de pesquisas também, relacionadas, no meu caso, né, por exemplo, pauta de emprego. Então, eu entro no site lá do Ministério da Economia, baixo os dados, né, de emprego, vejo quais os setores que mais geraram vagas de emprego, os subsetores, então faço uma análise lá em relação a meses anteriores, em relação a anos anteriores, então envolve também uma análise de números. Então, são matérias mais densas, são vários entrevistados também, né? Geralmente, no site, nem sempre ouvimos entrevistados, pegamos já informações mais mastigadas, já, né, que as autoridades nos passam, e ali, nesse desenvolvimento do dia a dia, são matérias que envolvem mais tempo de pesquisa, de pensar, né, a pauta, assim, e até entrar em contato com esses entrevistados para fazer uma matéria mais completa para a população dele. Então aí, Fernando Rogala, né, conversando com a gente, falando sobre essas questões. Na sequência, eu conversei com Alisson Santos, ele que é o editor dos Campos Gerais, ou seja, ele cobre a região aqui do Centro-Sul, dos Campos Gerais, enfim, ele faz aí um apanhado geral das mais variadas notícias que acontecem além de Ponta Grossa, sede do Portal A Rede, do Jornal da Manhã e do Vamos Ver Geração Digital. A minha pergunta para o Alisson, além da sua editoria, a forma que ele trabalha, foi, afinal, como que é trabalhar com um portal de notícias, né? Como é que é trabalhar com esses conteúdos digitais? E ele trouxe bastante conteúdo bem interessante, vocês que estão inseridos aí nos Campos Gerais, mas aqui também em Ponta Grossa, poderem entender um pouco mais sobre como que a gente vislumbra a região aqui no nosso meio de comunicação. Então, Diego, eu estou aqui já no Portal A Rede, Jornal da Manhã, já há 2 anos, né? Fui estagiário aqui em 2019, acabei sendo efetivado e assumindo essa editoria de Campos Gerais. A minha função, basicamente, tanto no Portal A Rede como no Jornal da Manhã, é acompanhar o cotidiano político aqui da nossa região. Hoje em dia eu cubro cerca de 30 municípios, pegando, claro, região aqui dos Campos Gerais, né, da MCG, que são as associações dos municípios aqui da nossa região. Também os municípios aí do Centro-Sul, pegando região de Irati também. Estou sempre mantendo esse contato com prefeitos, vereadores, secretários, justamente para trazer as novidades, até dos municípios menores, né, que muitas vezes não tem essa visibilidade, a gente traz aqui para o Portal A Rede e para o Jornal da Manhã também. No jornal impresso, a lógica é a mesma, né? A gente, como já foi ressaltado pelos outros colegas, a gente está sempre buscando um conteúdo ainda mais aprofundado para o impresso, justamente porque, para atender essa exigência do nosso público, né? Hoje em dia a gente tem um público extremamente regionalizado, as pessoas querem saber as novidades das suas cidades, e é nesse sentido que eu atuo. Claro, também, além da política, também estou sempre disponível, né, nas questões policiais, nas pautas mais de cotidiano, também de esporte aqui da nossa região. Então aí, Alisson Santos, trazendo bastante conteúdo relevante, interessante e bem dinâmico para a gente compreender como que é essa absorção das notícias e informações nas regiões em que o Vamos Ver, o Portal A Rede, o Jornal da Manhã, eles estão inseridos. E vale destacar aí também, né, que a gente sempre abrange não só a região, mas também o Paraná, o Brasil, as notícias do mundo.
E um dos espaços mais nobres que a gente tem no Jornal da Manhã, no Portal A Rede ou em qualquer veículo de comunicação é a política, né? Então a gente tem aqui a nossa editora, a Mariana Galvão Noronha, que falou um pouco mais sobre duas questões voltadas ao conteúdo político, né, que ela trabalha, ela escreve aí para os dois meios de comunicação, e também um pouco sobre assessoria da imprensa, qual que ela já trabalhou durante muito tempo, para mostrar um pouco mais sobre como que funciona outras funções no jornalismo, além dessa habitual aí que a gente está apresentando durante essa videoaula. Então, assim, trabalhar com política é um assunto bem delicado, ele envolve muito a vida das pessoas, né? Quando ouve-se política, as pessoas pensam que é um assunto chato, pensam às vezes em partido, mas não necessariamente. Existem projetos de lei que impactam a vida das pessoas todos os dias e a função principal da política é melhorar a vida das pessoas. Então, cobrir política é um assunto bem delicado, existe bastante atenção, bastante cuidado, porque existem muitas outras coisas além dos fatos que a gente está vendo, que acontecem nos bastidores, que impactam ali nos acontecimentos que a gente fica sabendo no fim das contas. Então, é um assunto que tem relação direta com a vida das pessoas. Trabalhar com política hoje aqui no jornal é um outro lado da moeda, porque eu já trabalhei na assessoria da administração pública, que é um outro lado da política, dá para colocar assim, sabendo um pouquinho dos bastidores, e agora eu estou aqui do outro lado. É uma oportunidade de saber um pouquinho como que a administração pública funciona e a importância disso na vida das pessoas. Então, aí agradecer também a Mariana, né, que trouxe conteúdos bem esclarecedores, política que muitas vezes, né, para quem está nos assistindo, as crianças, pode parecer um assunto mais espinhoso, um pouco mais complicado, mas tenho certeza que é importante acompanhar desde cedo e aqui no Jornal da Manhã, no Portal A Rede. E claro, no Vamos Ver Geração Digital, vocês têm acesso à credibilidade e conteúdos muito importantes dentro aí dos meios de comunicação. E para a gente ir complementando, né, o outro jornalista que a gente conversou aqui para fechar a nossa sequência foi o Rodolfo Bovens, que ele falou um pouco mais sobre o trabalho que ele faz com as mídias sociais, as redes sociais, né? Esse é um trabalho muito importante do jornalista. Ele que apresenta a Rede News, que é o nosso formato diário de segunda a sexta, com as notícias mais importantes de Ponta Grossa, região do Paraná, do Brasil e de todo o mundo, e também um pouco mais sobre a questão comercial, né? Afinal, um jornal, ele tem aí várias matérias que vocês podem ver, que abordam questões da iniciativa privada e a importância que isso tem para que a gente possa aí crescer e chegar a mais municípios, alunos, mais pessoas, enfim, se estruturar para levar a melhor notícia até você. Como o Diego comentou, eu faço algumas funções aqui no jornal, entre elas, né, são cuidar um pouco das mídias sociais, essa questão do Facebook, do Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim, são várias redes sociais que o jornal tem e a gente vai abastecendo lá com notícias. Também o A Rede News, que é o jornal diário do Portal A Rede, então todo dia de segunda a sexta tem essa apresentação, é como se fosse um jornal mesmo ao vivo e também dessa parte comercial. Começando, né, falando da questão do A Rede News, a gente trabalha com um tempo, em mais ou menos uns 30 minutos por dia, que é o tempo desse jornal. E durante toda essa preparação a gente tem que ter um cuidado para, claro, ter todas as informações, as principais informações aí do dia, separar imagens, separar vídeo, até porque a ideia não é que seja aquele jornal muito maçante, que só fica em fala, então a gente apresenta também fala, às vezes o pessoal da redação acaba participando, então toda essa organização aí do A Rede News tem esse intuito de levar para as pessoas as principais informações do dia. Agora, já falando na questão das redes sociais, claro, o portal também precisa de acesso, então a gente tenta dar ali uma filtrada no que entra nas redes sociais, o que pode gerar mais engajamento, né, o que pode gerar mais visualização, e a gente vai meio que coordenando ali essas funções, tanto como eu comentei, Facebook, Instagram, LinkedIn, tem os grupos do WhatsApp, do Telegram, então a gente tem todo também, claro, um cuidado nessa questão do que vai ser publicado, a forma que vai ser publicado, então é muito importante também. E essa parte que o Diego comentou conosco aí, em relação à publicidade, parte comercial, que a gente acaba trabalhando também no jornal, é muito importante, porque o jornal também precisa de receita, né? Então tem esse lado comercial do jornal, algumas pessoas, algumas empresas da cidade, da região, acabam procurando o jornal para, de repente, divulgar um produto que pode ajudar a vida das pessoas, alguma promoção, algum evento que vai ter na cidade. Então a gente também acaba fazendo esse contato comercial, claro, conversando com o cliente para saber também o que ele quer fazer. Então, basicamente, é isso, né? A gente cuida dessas partes, sempre, claro, levando muita responsabilidade, muita credibilidade, para que as pessoas possam ficar sempre muito bem informadas. Então, aí, né,
com essa modernidade, vamos ver, atingindo as várias redes sociais, mas também o Portal A Rede e o Jornal da Manhã indo até o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, né? O próprio projeto que agora lança o seu TikTok, enfim, são várias as redes sociais e o Rodolfo trouxe aí a importância disso e também a importância dos conteúdos comerciais com que ele trabalha, né? Lembrando sempre que a gente tem aí, no período da manhã, eu gravei com o pessoal da tarde, a nossa repórter que faz essa parte comercial, mas também trabalha com a questão dos materiais cotidianos, Isabela Antunes. Também temos o nosso outro repórter que fica de plantão no período da manhã e faz os conteúdos gerais aí das 7 ao meio-dia, o Sebastião Neto. E lembrando sempre também de todos os outros estagiários e jornalistas que passaram e passam aqui pelo jornal, né? E agora, para a gente concluir a questão da redação, né, que conversa que eu fiz com o pessoal da redação, Jefferson Dalzotto Cunha, ele que é o diagramador aqui e trabalha um pouco mais com essa questão de artes, ele falou sobre a estrutura do jornal. Como eles montam um jornal, como é que a gente faz o Jornal da Manhã, o Portal A Rede e qual é a estrutura aqui que a gente tem para que milhões de visualizações impulsionem ainda mais o Portal A Rede para informar com a melhor qualidade possível a todos os paranaenses. O portal ele precisa de uma demanda grande de infraestrutura de servidores, de tecnologia, de programação e de certos ajustes ali que a gente tem que ter. Questão de segurança. Então a gente tem toda essa questão de infraestrutura por trás para um portal estar rodando. Como a gente tem um acesso grande, a gente também precisa de uma estrutura um pouco melhor, então a gente precisa de uma tecnologia e uma equipe um pouco maior. A diagramação do portal, a diagramação do Jornal da Manhã, impresso, né? Ele é feito com os jornalistas escrevem, eles fazem as pautas, eles pegam as fotos, eles juntam tudo o material e o diagramador é responsável para montar o jornal e deixar tudo padrão, como é o padrão do jornal. Então o jornal tem tudo uma cara, tem tudo uma certa padronização de texto, de tamanho de foto, de número de jornais. Então o diagramador é responsável por toda essa parte, de pegar o material e organizar dentro do jornal. E daí a gente manda lá para a gráfica lá em Apucarana, via internet, claro, e amanhã cedo o jornal está chegando na casa do nosso leitor. Então tá aí, né? Trouxemos uma série de entrevistas bem bacana, vocês podem pegar recortes específicos de cada um deles. O Jefferson trouxe aqui bastante conteúdo interessante, né, que vai além das questões da reportagem que nossos colegas falaram, né, o Mário, o Fernando, o Alisson, a Mariana e o Rodolfo, mas é importante destacar que nós temos toda uma equipe aqui por trás, né, através da nossa direção, do jornalista Eloy Rodrigues, né, o pessoal do comercial, do financeiro, da administração, enfim, toda essa equipe faz com que o Portal A Rede, o Jornal da Manhã, o Grupo A Rede, seja uma grande referência aí, né? Então, não são apenas os jornalistas que fazem com que esse trabalho seja magnífico, mas toda uma equipe por trás e é muito importante destacar todos eles. Agora, a gente vai passar para vocês um pouco de algumas informações interessantes, alguns dados, alguns números, né? Na tela vocês podem conferir. Isso foi tirado do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, essa arte, né? E aqui vocês podem ver a maior concentração de jornalistas está em rádio e TV, né? Distribuição dos jornalistas por atividade econômica, os dados são do Estado de São Paulo em 2018, né? A porcentagem ali de rádio e TV é 22,7%, jornais e revistas 8,6%, edição de livros 8,6%, ali a gente tem administração pública, criação artística, internet, agências de publicidade, TV e vídeo, ensino superior, né, associações da defesa dos direitos sociais e as outras atividades, né, que é grupos de jornalistas empregados em empresa, de todos os demais ramos da economia, né? Então, somando ali rádio, TV, jornais e revistas, 31,3% da categoria em registros em carteira. Vale destacar que a gente trouxe, ano após ano, né, o digital, as mídias, os números vão aumentando para quem trabalha com portais, com sites, com o conteúdo digital, como é especificamente o caso do Portal A Rede, aí, né, com uma década de existência e liderando no Paraná aí, com uma audiência muito significativa. Mais uma imagem para vocês na tela que a gente vai passar, são outros dados também tirados do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, né? A editor é a função com mais registro em carteira. Então vejam ali alguns das funções que a gente pode ter
como jornalista, o editor, o jornalista, o repórter, revisor de texto, assessor de imprensa, redator de textos técnicos, os repórteres de rádio e TV, produtor de texto, outros, enfim. Isso é um dado muito interessante também do estado de São Paulo em 2018, em porcentagem muito bacana aí a gente ter todo esse conteúdo. Então tá aí, bastante coisa para a gente percorrer, né? Então ficou uma videoaula bem completa, tenho certeza que vocês agora têm muito mais a trabalhar, né? O Vamos Ver sempre incentiva que vocês façam entrevistas, reportagens junto com os professores. Então tá aí uma dinâmica bem interessante. Agora, sugestões de atividades, né, para que vocês possam trabalhar. Na tela, Dia do Jornalista, um vídeo conhecendo a nossa equipe, forme uma reportagem com colegas e ou familiares, né, onde você se sentir melhor para fazer essa entrevista, para fazer um pouco mais do que a gente apresentou aqui. Uma fotografia, né, faça um registro jornalístico em sala de aula, na escola, na casa ou na sua comunidade, o que você acreditar ser melhor aí para trabalhar com os colegas, para trabalhar com os familiares, enfim, bastante conteúdo. Na sequência, as outras duas sugestões de atividades, um texto, né? Afinal, o que mais marcou para você durante a videoaula sobre essa função jornalista? Então, conteúdo aí não falta para vocês redigirem um texto de acordo com a escolha do seu gênero textual. E no final ali uma produção, né, no formato da sua escolha, texto, foto, vídeo, enfim, apresente qual editoria e entrevista mais chamou sua atenção aí, né, dos nossos colegas, qual deles aí você achou mais interessante, né, para onde você iria se trabalhasse com o jornalismo, enfim, tem bastante conteúdo para que vocês trabalhem aí durante todo o ano, né, o Dia do Jornalista, ele é marcado no 7 de abril, mas tem conteúdo para desenvolver durante todo o ano. E agora, agradecer nossos parceiros que estão na tela, né? Eles que fazem com que o Vamos Ver Geração Digital chegue a milhares de alunos na região e fomente também esse trabalho jornalístico sério e compromissado que o Grupo A Rede, por meio de seus meios de comunicação, projetos e iniciativas, leva a todos vocês e também a toda a comunidade aqui do Paraná e do nosso país. Gostaria muito de agradecer você que nos acompanhou nessa videoaula especial, né? Um pouquinho mais longa, mas com conteúdo bem interessante, bem direto, com entrevistas de profissionais que trabalham aí, já tem uma carreira consolidada, né? Aqueles que estão iniciando, enfim, lembrando sempre que essas videoaulas elas ficam disponíveis e a gente sempre vai trazendo conteúdos de primeira mão dentro do maior projeto de mídia e educação e novas tecnologias do seu segmento no sul do Brasil. Um abraço e até a próxima.